Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Se você está curtindo, gostando dos conteúdos que nós estamos postando aqui no Conversão, curta, comente e compartilha. O convidado de hoje, se você der uma googlada ou ir lá no YouTube, você vai perceber que ele tem sido bênção, não apenas no Brasil, mas em vários lugares do mundo. E mais legal ainda, ele é da minha linda Curitiba, pastor Hernani Santos. Ele é o presidente da igreja Graça Church, redundante, né? Graça Church. E da missão Vem, Visão Evangelística Mundial. Mas ele vai contar pra gente quem que é a esposa e quem que é a filha. As filhas ou filhos, né? Bem-vindo, pastor! Obrigado, Priscila. Que Deus abençoe a todos vocês, os internautas, né? Os jet logueiros. Essa é boa. Já começou bem, né? Eu sou casado há 22 anos, tenho um filho de 20 e uma menininha, a Isabela, de 8 anos. Engana bem na idade, né? Um filho de 20, a Isabela de 8 estava mais coerente, né? Filho de bugre. Filho de índio. É, mas como Curitiba e bugre? O meu pai é do interior do Mato Grosso. Ah, quando legal. Eu falei bugre, é de verdade. Verdade mesmo. Né? É de verdade mesmo. E ele é nascido em Corumbá. Opa, lá na divisa. Então ele de fato é índio mesmo. Opa. Meu pai. Minha mãe não, mas meu pai sim. Lá em Curitiba, como que é a Graça Church? A Graça Church é uma comunidade, nós temos algumas dezenas no Brasil, né? De 12 anos. Né? Então nós começamos essa comunidade numa célula e depois de 12 anos pastoreando duas igrejas, né? De Curitiba e de Campo Largo, viajando muito para fora do Brasil, viajando muito né, no Brasil, eu decidi que temporariamente, por tempo indeterminado, eu coloquei pastores para pastorear a igreja. Hoje eu não estou pastoreando. Sou presidente da igreja, mas pastoreando uma igreja local é muito difícil. Você ser itinerante, viajar, pregar e também pastorear de forma... você não faz nenhuma coisa boa, nem outra. Eu dava uma olhadinha, sua agenda está bem puxada mesmo. Muito, fez a escolha sábia. Muito. Sua área é avivamento. Ou é o avivamento porque você é um avivalista? Como foi esse chamado? Como é que foi a conversão? Conta para nós. Você falou que nunca se desviou. Nunca mas me sempre desviei. Esteve nos caminhos do Senhor. Nunca me desviei. Nasci no Evangelho. Tive aquele período que eu fui batizado com o Espírito Santo. Né? Então eu conto essa parte. Eu tinha 12 anos de idade e fui batizado com o Espírito Santo. Né? Mas não me recordo... Nunca fui ex-nada, nunca bebi, fumei, nunca usei droga. Para falar que eu nunca usei droga, eu vesti uma camisa do Corinthians uma vez. Gente, aqui é Atlético, Cruzeiro, isso é Corinthians. Lá a briga lá de São outro Paulo. Lado, É que Atlético Paranaense, também. Coxa, né? O Curitiba, Paraná. Mas essa piada é boa, porque fica bravo comigo quando eu faço. Meus irmãos são tudo corintianos. Ah, meu Deus. Irmãos do pastor Hernani, perdoa a gente, tá? Aí eu perdoa, exorta, não, quem perdoa é Deus. Mas Priscila, avivamento, avivalista, como é que foi esse chamado? Então, essa questão de avivamento, ela sempre está dentro de um evangelista. Eu sou um evangelista por natureza, de ministério, né, dos 5 ministérios. E o evangelista, ele é naturalmente chamado para pregar despertamento espiritual. Mas de um tempo para cá, eu estou na estrada há 25 anos pregando o evangelho, eu tenho 42 anos. Eu já ia perguntar, porque 20 anos, 25 anos, está com cara de novo. Como diz o pastor Luciano Subirá, diz que eu tenho 25 de ministério e 60 de idade. Não, 42 de idade e 60 de ministério. Na matemática divina até porque é possível. Né? Porque é muita história, muita resenha, coisa. Viajando e tal, né? Então, mas assim, o que aconteceu foi que de 4 anos para cá, talvez 4 anos, passado um pouquinho vem a pandemia, eu realmente senti um chamado para começar a pregar sobre despertamento espiritual, sobre avivamento. Na ocasião, eu entendi esse chamado assim como algo aleatório da parte de Deus. Ou seja, estou te chamando para pregar avivamento. Eu não sabia que era uma coisa tão forte. Uhum. E logo em seguida começou a pandemia. E eu entendi, a primeira mensagem que eu preguei foi: Deus está abalando o mundo.
E a partir Bem propício, né? A partir daquele dia, dessa mensagem que até está disponível no YouTube, muita coisa mudou no mundo, né? As igrejas fecharam Sim. por causa da pandemia e veio um esfriamento muito grande, um esfriamento espiritual muito grande nas igrejas. Todos os pastores que eu conversei relataram muita frieza espiritual em sua igreja. Eu esperava no início na altura do início da pandemia, e eu pregava, olha, vai ter fila. A hora que acabar esse lockdown, vai ter fila. O povo vai ficar ansioso para voltar para casa, né? Não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Acostumaram com o culto online, né? Exatamente, um cardápio variadíssimo, né? E o culto online esfriou todo mundo. Esfriou gente na minha igreja, nas igrejas. Eu pensei assim, ó, o povo não vai gostar, vai odiar. Eu esperava realmente que o povo não gostasse. Eu ficaria muito feliz se eles não tivessem gostado. Mas para minha tristeza e dos pastores, o povo gostou. Gostou. E ficou frio, assistindo o culto com um copo de chocolate quente na mão, com um copo de chá na mão, de pijama e tal. E assim, foi uma tristeza muito grande. Eu comecei a orar muito a Deus, falei, Senhor, o Senhor precisa trazer um despertamento na igreja, o Senhor precisa avivar a igreja. Você estava pensando na igreja local ou na igreja como um todo? Eu estava pensando na igreja de forma geral, certo. Porque quando começou a pandemia, meu filho e eu, nós começamos a viajar, nós não paramos. Então mesmo com a igreja fechada, eu saía de Curitiba, ia lá em Brasília e pregava online, na igreja de pastores amigos, ou vinha aqui em Belo Horizonte, ou ia no Rio, ia lá e pregava online. Como é que eu fazia? Pregava, fazia o apelo de salvação, você que acabou de aceitar Jesus, deixa o seu nome aqui nesse WhatsApp que está na tela, e pregava, né? Então vendia os livros, só durante o dia os livros estavam disponíveis aqui no prédio da igreja, o povo ia. Então o que eu cansei muito, eu ia, pregava online, mas também ficava durante o dia orando pro povo, por avivamento, era cansativo. Então eles iam lá nas igrejas e oravam e tal. Mas quando acabou a pandemia, olha, até nem quase acabou, a primeira viagem internacional que eu fiz foi pro Peru. Com autorização do governo, tudo estava fechado. Eu fui lá no Peru e fiz uma conferência de avivamento de 3 dias num departamento do governo, era um centro de convenções, e o governo permitiu. Mas presencial? O povo foi? Com máscara, mas foi? Tudo. Tá. Eles estavam desesperados, era muita desesperança no Peru, pessoas gritando no meio da rua, saiu nos jornais aqui, né? Peru e Equador, e eu fui. E foi algo sobrenatural. Fui também na Colômbia, na metade, assim, do finalzinho da pandemia, que podia abrir com distanciamento. Sim. Eu fui na Colômbia, eu preguei 4 a 5 mensagens lá na Colômbia, havia uma multidão, tinha pouca gente, 17 por causa do distanciamento, 17 mil. 17 mil. Meu Senhor. 17 mil por causa do distanciamento. Porque senão mais do que o dobro estaria ali, essa com hoje certeza, é a maior né? igreja do mundo lá, né? Eles têm mais de 350 mil membros. E eles me levaram justamente para pregar isso. Aí eu entendi, aí fui também na Argentina, aí eu entendi que havia uma mudança, um redirecionamento da parte de Deus no meu ministério. Comecei uma mensagem, depois virou 4, né? E são as que prego até hoje. Até hoje. E para mim se tornou um caminho sem volta. Temos vivido assim coisas impressionantes nas igrejas, testemunhos, veio a questão das crianças. Isso que eu ia perguntar. A gente tem uma promessa muito forte que o Brasil vai ser celeiro de missões, enviar gente para o mundo todo, mas que haverá um grande avivamento aqui. Por que a gente tem visto esse renovo espiritual na vida das crianças? O avivamento no Brasil já começou através delas? Já começou. Nossa, eu estou toda arrepiada aqui, olha aqui para você ver. Glória a Deus. A hora que eu falo... Por que com as crianças? Por causa do coração mais puro? Por causa da profecia. Qual profecia? Os jovens? Serão profetas. Vossos filhos serão profetas. A palavra filhos ali mencionada por Joel, porque se você pegar o texto, vossos filhos serão profetas, e aí no finalzinho, vossos jovens, né, terão visões, parecia uma redundância. Filhos, jovens. Filhos, jovens são filhos, né? Então, jovens são filhos. Mas ali tem uma faixa etária de idade diferente. A palavra filhos ali, ó, quando você pega a palavra filhos na Bíblia, é kulhos. Tá. Então, o mesmo texto de Gálatas 4, versículo 1, quando fala, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, herdeiro, em nada se difere de um escravo, embora sendo dono de tudo. Esse texto, dito por Paulo, digo que enquanto filho
é menor de idade, a palavra um menor de idade em Israel é igual a gente aqui. Então, só que uma criança em Israel, ela mama até 12 anos. Você tá brincando? Seríssimo. A criança de colo. Não andei olhando isso lá em Israel, não, mas tudo bem. Em 12 anos, com 12 anos, ela pode ir ao templo fazer suas orações. Até 12 anos ela não pode. Porque aos 13 ela vira adulta. Ela vira um mancebo, né? E até os 12, ela é considerada criança que mama. Então, quando a Bíblia diz, até as crianças que mamam façam jejum, Joel 2 fala isso, está falando delas. E quando você pega ali o texto de Joel falando vossos filhos, está falando de crianças. Não está falando de filho de 18 anos, 17, está falando de crianças. Aí, depois ele fala dos jovens, que é acima os que vão ter as visões. Você vê, Jesus foi ao templo com 12, então ele podia já ir ao templo. Né? Então, esse texto deixa muito claro. Então, essa profecia de Joel, olha, eu acredito que lá em Atos 2, nós tínhamos crianças batizadas com o Espírito Santo. Mas não temos registro bíblico. Tanto que quando a gente fala lá do Sermão do Monte, na multiplicação dos pães e peixes, não tem registro de criança. 5.000 pessoas, sem contar as mulheres crianças. E as crianças. Talvez fossem até em maior número, né? Então, se nós temos uma profecia em Joel, e aí eu gostaria de tirar um pouco de uma linha bem interpretativa aqui, em Joel capítulo 2, você tem um cumprimento, você tem a profecia para 2 tempos. Então, Joel profetiza 2 chuvas. Tá. A chuva de inverno e a chuva seródia. Que é a temporânea, né? Que é fora de tempo, né? A primeira chuva e a última chuva. Ali Deus deixa muito claro que ele iria derramar 2 chuvas na terra. E acontece, a profecia de Joel, ela tem um cumpre lá no Pentecoste, fala hoje se cumpre, se cumpre a profecia de Joel, deixa então, claro ali. O primeiro derramar seria a primeira chuva. Tá. Né? Tá, veio a chuva. Para que você tem a profecia da primeira chuva? Então Deus fala assim, vou enviar as chuvas a seu tempo, porque naquela época de Joel estava desregulado, a chuva, a colheita estavam debaixo de uma maldição terrível. Mas quando o Senhor promete, vou mandar a chuva de inverno, quer dizer, ele vai regular a chuva e dá pausa, que é para a plantação crescer, e depois manda a chuva seródia, que é a chuva da colheita. Quando você pega a primeira chuva mencionada ali em Joel, a primeira chuva ela vem para fofar a terra para você plantar. Ela vem para preparar a terra para o plantio. A última chuva ela vem para fofar a terra para a colheita. Então, naturalmente, a nossa Por isso que a gente fala que colheita vem depois da chuva e o fruto é mais doce. É mais gostoso. Porque é uma chuva mais forte. Exatamente. Então, a chuva de início ela é longa e fina. Sim. A chuva do final ela é forte e curta rápida. Como está agora. Tá. Né? E é esse o conteúdo da profecia. O que o Senhor está dizendo é que ele promete 2 derramar do Espírito Santo. Por isso que ele compara a chuva. Todo o texto lá, derramarei da chuva. Lá no verso 28 diz, derramarei do Espírito. Ele está comparando o derramar do Espírito Santo com as 2 chuvas. Com as 2 chuvas. Então, se Atos capítulo 2 foi a primeira chuva, quando será a última? E aí nós vamos descobrir quando será a última chuva pelas características da profecia. Então, Joel profetiza dos filhos e dos jovens. Certo. Se não se cumpriu em Atos 2 na primeira chuva, se cumpriria onde? Então, como nós vamos saber que estamos diante da última chuva? Quando nós começássemos a ver naturalmente jovens e crianças cumprindo o chamado profético. Os jovens tendo visões, ali vai falar de visões de realização e etc. E as crianças profetizando. Que isso, todos os grandes avivamentos, teve de tudo, mas não temos registros de crianças. E interessante que agora sim. E agora está tendo. E não é só comigo, talvez como um pregador itinerante, sim, mas nas igrejas, eu já tenho relato de igrejas, nas salinhas e nas escolinhas, de crianças já sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu também vejo muitos vídeos na internet de crianças orando pelos próprios colegas, se eles estão doentes, pelos pais. É um mover diferente. Né? E a ideia de Deus é que esse mover, ele crie mais força. Ainda, como é criança, talvez os pastores ainda não deram tanta importância. Não entenderam o momento que estão vivendo. Mas a hora que eles entenderem e enfatizar isso, ninguém segura. Ninguém segura, porque criança apaixonada
E Ninguém também aguenta. porque os pais, vendo o que Deus está fazendo na vida dos seus filhos, vão também se arrepender e voltar para o Senhor, né? Eu estava num evento em Brasília chamado Ação Brasil, Tá. liderado pela pastora Ezenete, e eu fui o último a pregar. Tinha muitos pregadores. E até essa história é engraçada. A Zenete não me conhecia. Ela estava orando que ela queria finalizar a conferência, o congresso, com um avivalista. Aí falaram para ela, traz dos Estados Unidos, traz o Benihim, traz o Randy Clark, traz. Falou, não é. Quando deu 2h30 da manhã, meu telefone toca. Olha as ideias dela. Ela falou assim, se esse homem for de Deus, em vez de estar dormindo, ele vai estar orando. Claro, olha Quando só. ela ligou, eu falei, pastor, eu não posso falar com você agora. Eu tô orando. Ah, glória a Deus. Você me liga mais na madrugada. Ela falou, meu Deus. Aí eu fui, terminei a conferência. Quando eu comecei a ministrar, eu dei boa noite, não sei o quê, começou a subir um monte de criança do nada. Sem você chamar. Nada. Tá. Na maioria das vezes é sem chamar. Eles vão subindo. Vão subindo. Você viu ontem? Eles vão subindo. E no culto anterior, da outra vez que você esteve aqui Mesma também. coisa. Eu já acho que eles estão assistindo os vídeos e viram que em cima do altar fica um monte de criança. Quando eu pego, começa eles vão subindo. Virou uma coisa espontânea. Então, sobe, vê um e vai outro e tal. E aí, nessa conferência em Brasília, vê aquele monte de criança. Né? Foi a primeira vez ou não? Não foi a primeira vez. Foi a vez mais enfática. Tá. Mas assim, eu até vi ali, não dava tanto ênfase, mas depois desse dia não teve como. Entendeu, né? Entendi. Aí Elas foram subindo. foram subindo. Mas muita criança, porque já tinha muita gente, eu fiquei com medo do palco cair. Uma menina, eu vou contar uma menina, eu vi vários, né? Uma menina, estava ali embaixo, os pais separados, mas vivendo na mesma casa, ela pegou assim, abraçou os pais, começou a orar em línguas e dá de dedo. Os pais se arrependeram do egoísmo deles, né? Porque na maioria das vezes divórcio tem o lance do egoísmo, começaram a chorar e decidiram não se separar. Isso é cumprimento profético. Converterá o coração dos pais aos filhos dos filhos aos pais. Amém. Então, Verdade. a profecia do último avivamento é esse, que crianças iriam interagir com o profético. Iria movimentar essa profecia aos pais. Aos pais. Não Amém. tem ninguém mais tem puro ninguém. de coração que criança. Delas vem o perfeito louvor. Não tem. Amém. Eu vejo assim, quando a gente usa a palavra avivalista, a gente esteve conversando com o pastor Paulo Canuto. Meu e ele amigo, falou bastante. aquele senhorzinho é cheio do fogo. Cheio do fogo, verdade. Viveu o sobrenatural, né? Quando ele falou que haveria um grande avivamento sobre o Brasil, mas antes haveria um período de bandeira suja, bandeira rasgada, de corrupção muito forte, que havia uma águia com promessas para o Brasil, mas havia um dragão também. Então, é que para ter avivamento, Deus precisa ser provocado. E o que provoca Deus é a iniquidade. Tem duas maneiras de você chamar a atenção de Deus. Então, veja lá em Sodoma e Gomorra. Deus decidiu descer porque a taça de pecado, né, transbordou. Você usou até a expressão da visão dele, né? A taça que estava tão suja transbordou. A do Brasil ainda não está tão suja, não. Não? Não como Sodoma e Gomorra. Ah, tá. Mas a hora que ela transbordar, primeiro Deus traz o juízo, e aí é a hora que ele levanta, porque o avivamento é só com a igreja. Aviva teu povo, aviva tua igreja. Então, a vida de oração, vamos lá em Israel, no Egito, por que o povo de Israel ficou 400 anos escravo? Porque se afastou e se corrompeu. Não, o texto diz lá, começa por aí, né? Se afastaram e corromperam. Na verdade, eles se aclimataram, né? Eles foram aceitando se tudo. aceitaram lá, colocaram o pé, né? naquele sapato. Boa. O que o texto diz ali é o seguinte, Deus falou, Moisés desce no Egito, porque eu ouvi a oração do meu povo. Então, era um povo que não orava. Havia um remanescente fiel ali orando. O povo não orava. Aí Joquebede fez aquele movimento de oração, eles não oravam. Aí Deus decidiu descer. Mas ali esgotou a ira de Deus. O Egito esgotou a ira de Deus. E aí Joquebede, com aquele movimento de oração, provocou a Deus. Duas coisas provocam a Deus. É o que eu disse ontem. A apostasia, ela só é respondida com fogo do alto. O fogo do alto. E nós estamos vivendo um momento complicado de apostasia. Terrível. Aí veja, por isso que Jesus disse, é necessário. Por que é necessário que venha? Para você ver a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Até vir a apostasia, você fica assim, aquele é um bom crente, aquele não sei o quê. Mas depois fica muito notório. Então, eu acredito
ô Priscila, que o Brasil já está provocando a Deus. Também acredito, porque já está acontecendo Falta todas essas pouquíssimo. profecias que você está falando e a situação está só agravando, crescendo. E outra coisa, muito rápido, questão de meses. Nós vemos vários líderes Uma mudança se afastando. terrível, né? E outra coisa, líderes relevantes, líderes proeminentes, apoiando que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia precisa ser reescrita. Então, estamos num momento conflituoso aí, de as pessoas colocando que o evangelho não é mais atual. Mas se você analisar, para os verdadeiros filhos, servos de Deus, ficou uma coisa muito boa. Porque está tão fácil Confortável, né? Ser crente é fácil agora, né? Está tão fácil ver quem é e quem não é agora. Todo mundo arrumou um lado. Então tá simples. Não, aquele ali não é. Aquele ali é. Ele não é. Porque se posicionaram, né? Todo mundo arrumou uma bandeira. É nesse sentido que Jesus diz, é necessário. Porque se não vem isso, fica ali todo mundo naquele evangelho água com açúcar, não tem fervor. Se o cara quer pecar, que peque fervorosamente. Se o cara quer viver em santidade, que viva fervorosamente. Não é isso, adoração extravagante até, né? Não é que diz o Apocalipse, quem é sujo, aí fica mais sujo ainda. E quem é santo, quem é limpo, limpa mais ainda. Limpa mais. Então, sim, que faça isso de uma maneira fervorosa. nós estamos entrando em tempo de fervor, seja para a santidade, para avivamento, ou seja, para o pecado. E esse avivamento quente ou frio, morno. Esse avivamento que está começando na igreja, o diabo também está fazendo dele lá fora. Por isso está crescendo a aceitação a Satanás tão descarada assim? Tudo, está tendo um avivamento satanista, um avivamento de ideologia, um avivamento de tudo que você imagina. O diabo está reinventando a história dele. E aí é a hora que a igreja desperta. A igreja precisa, esse despertamento vem a partir do quê? De voltar para a palavra? Na realidade, Atos 6 e 4 dá-nos ali o endereço básico do que produz avivamento, né? Atos 6 e 4 é a volta à palavra e a vida de oração. São duas coisas essenciais. Não existe avivamento sem arrependimento, não existe avivamento sem a palavra e não existe avivamento sem oração. Se alguém pensa que está vivendo um avivamento e na sua igreja não tem uma cultura de oração e de palavra, você não está vivendo um avivamento. Você não está. Mas vem cá, eu concordo com você em grau, gênero e número. Mas por que na vida da igreja, nos cultos da igreja, é mais atraente libertação, cura, expulsão de demônios do que a palavra e a oração? É porque isso é fruto. Isso não é a causa. Veja, as multidões iam para o deserto para serem batizadas por João, também iam para o deserto para ser curada por Jesus, etc. Deus não tem ciúme com os dons dele, não. Deus, assim, eu vim para a igreja por causa de cura. Não tem problema nenhum para Deus. Deus não tem esses ciúmes. Eu vim para a igreja porque eu estou... cheio de problema, quero solução. Mas isso sempre foi na Bíblia. A cura e etc. sempre foi um anzol de Deus para atrair o homem. O que não pode acontecer... Jesus deixa isso muito claro. Você aí, você não precisa ver milagre para crer. Quem precisa é o bebê na fé ali. Você não precisa. Você tem que adorar em espírito e em verdade. Agora, todo avivamento ele vai gerar cura, milagre, vai gerar muito batismo, muita salvação, mas ele não é isso. Avivamento, Joel 2:12, é voltar-se para Deus, com inteireza de coração, é o fervor espiritual. Então, avivamento é quando você volta ao primeiro amor. Amém. Quando João está preso, prestes a ser decapitado, ele pergunta se Jesus é o Messias que era aguardado ou deveria esperar outro. E aí Jesus responde... Dá a resposta dos sinais. Isso. Ele fala, os coxos andam, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, o evangelho é pregado ao pobre. Sim. Então o reino chegou. O reino chegou. Então o reino já está implantado e agora nós precisamos de avivamento. Perfeito. O avivamento ele vem quando a igreja começa a operar no automático. Quando a igreja ou o crente opera no automático, assim, a roda. Ir na igreja, assiste o culto, começa o culto, faz o louvor, depois vem um anúncio, depois vem não sei o quê, aí não sei o quê, volta para casa. Cai numa liturgia repetitiva, vãs repetições quase. E aí o seu coração tem que ser, lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Queimava o nosso coração enquanto ele falava. Isso é avivamento. Mesmo que eles não tenham entendido de imediato, o coração estava queimando. Mas queimando.
Avivamento bíblico é queimar por Jesus. É ter saudade do noivo. Avivamento é imaginar que Jesus está aqui. Avivamento é um respeito sobrenatural pelo Espírito Santo. É colocar o Espírito Santo como cultura. É saber que ele é uma pessoa. Saber que ele existe, que ele é Deus. Porque o povo hoje não trata o Espírito Santo como Deus. Verdade. Apesar de falar, gente, não é terceira pessoa. Você já viu o nome de rua com a segunda pessoa? Não, Vi né? se tem nome de alguma coisa? E quem diz que tem hierarquia na Trindade Santa? E qual Bíblia está escrito que o Espírito Santo é a terceira pessoa, gente? Não tem isso, É né? um desvalor muito grande, ele é um desrespeito muito grande. Avivamento é quando a sua boca enche para falar do Espírito Santo de Jesus. Esse fervor. Não tem nada de mais no avivamento. É quando termina um culto hoje, você fica, quando é o próximo culto? Amém. Aí você vai para casa, você tem ali o seu momento de oração, liga a sua playlist e gasta-se um tempo. Você está avivado. Quando você não tem mais isso, não tem mais seu tempo de oração, não pega a Bíblia para ler, não tem anseio pelos louvores do Senhor, você precisa de um avivamento. Você está vivendo a religião, a roda. Última pergunta antes de você fazer suas considerações. Ser um avivalista, levar as pessoas a buscarem mais a presença de Deus, a conviver mais com a palavra, a buscar mais do Espírito Santo, provocar essa sede, essa vontade de Deus. Essa é a função do avivalista. Isso, eu até entendo. Cansa? Olha, Priscila, você fez uma pergunta doída agora. Não só cansa, como a retaliação é muito grande. O desgaste é muito grande. No mês de março eu tive um burnout, seguido de uma depressão, que, segundo a médica falou, demora 1 ano para sair. E foi assim um estresse. E você não pode se grande. dar esse luxo de ter esse 1 ano para sair, né? Fiquei 2 meses. E foi um estresse estafático, né? De estafa. De estafa. E o burnout, você sabe, ele queima toda a sua energia, por isso o nome burnout. E depois que ele queima a sua energia, você fica sem energia. Qual é o nome disso? Depressão. Depressão. Então ele joga você para fazer de tudo e ativista, você pensa que não está cansando e se acelera, depois você se arrebenta. E eu falei para minha esposa, leva a Isabela, minha filha, lá para casa da sua mãe, que eu não quero que ela me veja assim. Desse jeito. A depressão, você sabe, você fica, é tudo cinza. Você não tem vontade de comer, não tem vontade de sair, não tem vontade de ficar em casa, não tem não vontade. sabe, não tem lugar, né? Você não está pertencente ao mundo. E então eu venci isso de uma maneira muito interessante. Eu dobrava o joelho, não conseguia orar. Eu tenho meu tempo de oração há muitos anos, que é das 4:30 da manhã às 8. Não consegui orar porque a depressão ataca, uma insônia também. Mas eu ia lá. Eu ia lá no quarto da oração, dobrava o joelho, e quando você está nessa situação, você pensa que nunca vai sair. A cabeça de quem está passando por isso está acabado para mim, acabou. Meu ministério, Acabou. todo chamado. Todo mundo pensa assim. Então eu dobrava o joelho, não saía uma palavra, mas eu ficava lá. A toalha ficava molhada. Independente de qualquer coisa, você ficava lá. Ficava, calado. Eu sabia que aquele era o meu tempo. Tem muita gente que ele não entende quando Jesus fala, quando você for orar, fecha a tua porta, ora em secreto, que o vosso Pai, que está... em secreto. Então veja, olha o que esse texto diz. Todo mundo, muita gente já se sentiu indigno da oração e que Deus não está respondendo. Você precisa interpretar bem esse texto. Quando você vai para o lugar da oração, saiba, ele já está lá. Amém. O vosso Pai verdade. que está em secreto. Ele está te esperando. Não existe esse negócio, Deus não está me ouvindo, ele já está lá. Glória. Já está no secreto. Ele é perfeito, né? É perfeito. Então eu ficava ali caladinho. E aí entrava o Espírito Santo. Aí veio o Espírito Santo. Intercedendo por você até com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis, Priscila. E aí foi isso que me tirou em 2 meses. E aí dele usou minha filha. Porque aí ela veio para casa, aí ela queria brincar comigo toda hora. E pulava no colchão, não sei o quê. Nos primeiros dias estava muito difícil. Mas depois eu corria com ela para casa, brincava de pique-sonho 2 meses. E brincava de boneco, não sei o quê. Curou. Um diagnóstico para cura de 1 ano. De 1 ano. Curou. Então, e às vezes nem era isso, era Deus querendo te parar para te trazer um renovo. A minha esposa fala isso. Ela fala isso. Olha, se Deus... Porque mudou muita coisa. Muita coisa. E quando você vai analisar na história, Spurgeon teve uma depressão, né? Os grandes foi homens difícil. de Deus, Wesley né? teve, Elias.
Pois é. Mas Moisés teve, né? Mas esse diagnóstico é Deus, por isso que eu escrevi o livro Derretimento dos Servos, derretendo você. Para encerrar, fala para o pessoal que gosta de você, que acompanha você, o que é crucial nesse momento que nós estamos vivendo? Como nação, principalmente como igreja do Senhor Jesus. O que nós estamos precisando? Eu penso o seguinte, querido internauta, toda pessoa que não tiver em oração agora não vai ficar de pé. O momento é tão terrível, não só no Brasil, no mundo, que se você não é de oração, se você não caiu, você vai cair. Vai cair para a doença, vai cair para o pecado, vai cair para o vício, vai cair para a depressão. Não aguenta, não. A pressão é muito grande, muito grande. No ministério que eu pratico, é uma pressão terrível. Porque o avivalista, ele lida com potestade local. Potestade no Brasil, você vai na Argentina, potestade na Argentina, você vai no outro, potestade. Cada uma mais forte que a outra. Porque é uma coisa nacional, né? Então, eu quero convidar você a buscar, primeiro, tratar o Espírito Santo como Deus, como uma pessoa divina. Deus, ele é Deus. Faça coisas simples. Espírito Santo, bom dia. Espírito Santo, vamos ali comigo. Espírito Santo, tudo bem? Espírito Santo, converse. Você fala sozinho, sem ser com o Espírito Santo, aproveita para falar com ele. Legal, olha só, a gente tinha muita coisa para perguntar para o pastor Hernani Santos, mas o nosso tempo já deu. Mas olha só, fica essa dica aí, fala para o Espírito Santo que ele tem total liberdade para agir na sua vida, para estar como convidado de honra na sua casa, na sua igreja, e muita coisa vai mudar. No próximo Conversão você vai ter esse privilégio aí, ó, você vai ficar no ar ouvindo o pastor Hernani Santos. Mas fica ligado também nas redes dele. Fala aí o endereço principal. Todos. O Instagram é PR Hernani Santos, né? Hernani com E e o H. H-E? H e o E no final, Hernani Santos. O canal do YouTube também é PR Hernani Santos. Eu só tenho essas duas redes. Legal. Aí tem a página no Face lá, que o pessoal que cuida, mas eu só tenho mesmo só o Instagram e o YouTube. Isso aí, acompanha, dá uma ouvidinha nas mensagens antigas, nas mensagens que estão nas redes sociais e com certeza você vai ser muito edificado. Pastor Hernani, muito obrigado. Deus que Hernandes é o Dias Lopes, mas não, Hernani Santos, lá de Curitiba, eu sou um pouquinho da mais Graça novo que ele. Church. Deus abençoe você e até o próximo Conversão.